Mas o que isso tudo diferencia, por exemplo, essa conversa, é sentar, conversar com a pessoa, entender ela e ajudar ela nesse processo dela de aprendizagem, o que isso diferencia, por exemplo, de um psicólogo? Vamos lá. Polêmica. Não, Psicoterapia. Não, foi, existe essa foi o que eu polêmica. disse, foi o que eu disse no começo. Eu conheço alguns psicólogos, talvez por isso eu tenha uma opinião mais calcada para esse Isso, lado. Eu sei que alguns que não gostam realmente de coach, porque falam que isso, de perfeito. certa forma, invade a seara de trabalho deles. E como eu disse, Invade, estou aqui para perguntar para invade. você mesmo, de verdade. Tô aqui. Invade, sim, invade, mas existe sobreposição, mas ela não é completa. Existe uma invasão? Existe. Existe. E aí, qual é a diferença de coaching para psicoterapia? Psicoterapia visa olhar para o passado da pessoa para ela se entender no momento presente. Coaching visa olhar para o futuro, o que o cara quer atingir no futuro e ver o que ele vai fazer no presente. Por exemplo, eu como coach, eu não entro. Vou dar um exemplo que eu tive. Né? Eu acho que foi um dos processos mais pesados emocionalmente para minha coach. Ela era uma gerente de RH numa empresa e os irmãos dela, meio-irmãos dela, eram os dois diretores da empresa. O pai dela e deles era o antigo presidente da empresa e ele saiu da empresa, ele se aposentou, os dois irmãos assumiram a empresa e tinha, na gestão da empresa, obviamente, misturavam coisas da família com o pessoal, né, com o profissional. E ela queria sair da empresa, ela queria seguir carreira solo, ela queria sair da empresa porque ela, cara, estava trabalhando na empresa, mas ela tinha os dois irmãos mais velhos diretores, e ela de vez em quando batia de frente com eles, mas era uma relação que não é você bater de frente com o seu chefe, você está batendo de frente com o seu irmão. Mas o seu irmão não é o pai, porque antes estava o pai. Quando o pai sai, essa estrutura de poder muda. E ela queria sair da empresa, mas ela não queria sair da empresa porque ela ia desagradar o pai, porque o pai queria ter os 3 filhos trabalhando na empresa que ele fundou. Então, olha só o tamanho da encrenca. Ela tinha questões, ela era filha do segundo casamento dele. Então, ela tinha questões familiares e questões da criação dela para com o pai dela que influenciavam essa decisão dela. Quando eu topei com isso durante o processo, eu não entrei. Eu não entrei na criação dela pelo pai. Eu não quis saber o que no passado fez ela ter proximidade ou distanciamento dela para com os irmãos. O que eu queria ajudar ela é o que você precisa fazer para construir a tua saída da empresa. Ah, Luiz, é difícil. Qual é a dificuldade? Ah, é porque eu tenho isso, porque a minha relação, não sei o quê. Como que você pode? Aí coaching é um método de pergunta. Aí é como eu conduzo o processo, é fazendo pergunta. O que você pode fazer de prático para amenizar a hora que você vai dar a notícia para o teu pai? Aí ela começou a bolar uma estratégia do que ela ia fazer. Ela falou, pô, eu tenho um jantar com o meu pai, com a minha família na semana que vem. Nesse jantar, eu vou falar o seguinte: eu vou falar que eu estou estudando um assunto e que eu tenho vontade de, no futuro, virar uma empresária desse assunto. Vou dropar isso no jantar e vou ver a reação. Ou seja, veio dela, não veio de mim, eu não falei para ela o que fazer, ela que tomou essa decisão, e foi um processo difícil, né, duro, porque ela resistiu muito a dar esses primeiros passos, ela não queria dar, e eu não forcei. O que eu disse para ela foi, a única coisa que eu afirmei para ela foi, eu falei, olha, tô vendo que você tem uma questão com o teu pai, com os teus irmãos, que vem de muito tempo. Se você não trabalhar hoje nessa questão, se você não fizer nada de diferente do que você já fez, muito provavelmente essa questão não vai se resolver sozinha, porque as tuas mágoas do passado vão permanecer, você não vai mudar nada e você vai continuar insatisfeita no trabalho, porque o ponto dela era esse, ela estava insatisfeita com o trabalho dela. Ela tinha um outro senso de propósito para a vida dela que ia além daquele papel que ela estava desempenhando na empresa, que era um papel importante, era um papel relevante, mas ela queria uma parada diferente. Então, o que eu fiz foi, né, aí esse é o fiel da balança. Um psicólogo, um psicoterapeuta, talvez quisesse olhar para isso, quisesse tratar a mágoa que ela tinha do pai ou não, dos irmãos, os problemas, não sei o quê. Eu não olhei para isso. Eu quis ajudar ela a se mobilizar para ver para decidir o que ela queria fazer e o que ela podia fazer de prático. Então, essa é a diferença conceitual. A gente, coach, a gente tem conhecimento de algumas
teorias, de alguns funcionamentos, de alguns mecanismos psicológicos, de condicionamento, de valores, de crenças, construção de crenças. E aí é a minha crítica a coaches que acham que por fazer uma formação em coaching, o cara virou coach e sabe fazer coaching. Porque tem vezes que você topa com esse tipo de situação, se o cara não tem uma bagagem de algum estudo de psicologia, o cara se embanana. Ou ele pode cair na tentação de prescrever solução. Aí não é coaching. Aí é consultoria, aí é uma mentoria, aí é um aconselhamento, mas não é coaching. No Você caso não do pode dizer. exemplo da pessoa que você estava dando, então, olhando tanto para o viés psicológico quanto para o viés do coaching, da consultoria ali que você prestou para ela, da forma que você atendeu ela, talvez, entre aspas, tentando especular aqui, talvez até o resultado fosse o mesmo, talvez porque de fato ela talvez queria sair ali da empresa e se desligar daquilo. Mas, olhando para um lado mais psicológico, talvez o processo seria construído de maneira completamente diferente. Porque ela ia ter que se entender, ia ter que entender o porquê que ela está inserida naquele contexto familiar daquela forma, por que aquilo incomoda ela, e aí sim, talvez traçar uma estratégia prática de como sair daquele lugar. Então, a resultante talvez fosse a mesma, vamos dizer assim. Talvez mudaria bastante o caminho. É mais ou menos isso? Pode ser, tá? Ela poderia chegar a essa conclusão. Tem, né, nesse caso, né, ela tomou decisões e seguiu, né, as decisões que ela tomou. Eu em nenhum momento disse vai ou não vai, que isso é uma crítica que é muito pertinente, que eu vejo psicólogos fazendo para coaches que ficam prescrevendo solução. Faça isso ou faço aquilo, né? Basicamente. Faça aquilo, eu acho que você tem que fazer isso. Em nenhum momento eu disse para ela, mas eu ajudo ela a fazer essas ponderações. Então eu sintetizo. Isso é uma habilidade minha. O cara não vai aprender a fazer isso numa formação em coaching. Quando eu fiz a minha formação, eu já tinha mais de 15 anos de carreira. Eu já coordenei programa de trainee, coordenei programa de estágio, trabalhei em RH há muito tempo, orientei muita gente. Então eu já tinha, quando eu fiz a minha primeira sessão de coaching, eu já tinha algumas centenas de horas de conversas de desenvolvimento com outras pessoas. Então isso faz diferença. E eu fiz essa ponderação. Falei, olha, eu tô vendo isso. Você está insatisfeito com o teu trabalho? Porque começou da seguinte forma. Ela se propôs a atingir alguns resultados na empresa e ela não estava atingindo, e ela não estava mais conseguindo explicar por que ela não estava fazendo aquilo que ela queria fazer. Era porque ela estava de saco cheio. Aí quando ela me abriu isso, que ela estava de saco cheio da empresa, aí o processo mudou. Não era mais uma meta de negócio que ela queria atingir, era um trabalho dela que ela tinha que fazer com os irmãos e com o pai. Mas eu disse, olha, eu estou vendo o seguinte, você não está trabalhando feliz, porque ela me disse isso, você está infeliz no que você está fazendo, você está infeliz na tua família, e você já me disse que se você não tivesse com a sua família trabalhando, talvez você melhorasse a tua relação pessoal com eles. Por um outro lado, você sair da empresa vai trazer um problema com o teu pai, vai trazer um problema na família, vai trazer questionamento, você vai ter que explicar o porquê que você quer sair de um negócio sólido para fazer um negócio completamente diferente. Então você está entre o teu sonho e a realidade. Você não quer estragar o relacionamento, se você escolheu um, mas pelo outro o relacionamento não tá legal. É isso? Aí eu valido com ela. É isso? Pô, é isso aí. Você sintetizou a situação. Então, beleza. E aí, o que você quer? O que você quer pro teu futuro? Como é que você se vê daqui a 2 anos? Você se vê, não, eu não me vejo fazendo isso. Então, daqui de agora até 2 anos, se você não fizer nada, muito provável que em 2 anos você vai estar no mesmo lugar. O que você pode fazer de diferente para dar o primeiro passo? Então, depende de saber qual é o processo de coaching, porque aí eu tenho que conhecer as ferramentas, eu tenho que conhecer as perguntas. Isso que eu falei de ponderar, na formação em coaching, eles ensinam isso como ganhos e perdas. Então, tem uma ferramenta de ganhos e perdas que é usada em alguns tipos de linha de tratamento psicoterapêutico. A gente ajuda a pessoa a fazer essa ponderação. O que você ganha e perde com essa decisão e o que você ganha e perde com essa outra decisão. Bota na balança e aí, o que você acha? Eu não tenho como coach saber e não tenho informação para poder entrar no trauma dela. E tem uma outra coisa, né? Isso a gente aprende na formação. Se você não é psicólogo e você topa, você está percebendo que uma determinada barreira do teu coach está enraizada numa parada psicológica muito profunda, para o processo. Eu falo isso para os meus clientes quando eu apresento, quando eu vendo, quando eu estou fazendo, por exemplo, com empresa, eu faço uma reunião com o coach, com o RH, com o chefe de vez em quando e eu.
E eu falo isso para eles. Cara, tem 3 condições que eu encerro um processo de coaching. Uma, quando eu vejo que o coach não está se dedicando ao processo. Se o cara está me enrolando, eu vou chegar para a empresa e vou falar, vou fechar o processo porque esse cara não quer trabalhar. Beleza? Beleza. A outra é quando eu percebo quando o cara tem problemas psicológicos muito profundos que eu não vou resolver com o processo de coaching. Então, se o cara me confidencia numa sessão de coaching que ele sofreu abuso sexual de um parente na infância, e eu vejo que isso é o principal motivo pelo qual ele, por exemplo, uma mulher, não consegue liderar homens, e a empresa me contratou porque ela tem uma equipe só de homens e ela não consegue se impor perante homens porque ela tem um problema muito arraigado num abuso sexual, eu chego para a empresa e falo, olha, detectei uma parada que eu preciso encerrar o processo. Eu não vou dizer o que, que é, mas eu não estou mais confortável, indico um psicoterapeuta, inclusive tenho contato desse que eu posso recomendar. Mas o processo, na minha visão, não é coaching, é psicoterapia. E o terceiro motivo pelo qual eu encerro o processo é quando o coach me sinaliza que quer sair da empresa. Então, se ele está falando, vou sair, eu não finalizo, mas eu aviso para a empresa, olha, cuidado que esse cara, você tem uma chance de perder ele, porque ele está sinalizando algumas coisas. Eu aviso para o meu coach, quando ele me fala que quer sair da empresa, eu já avisei isso antes. Você está falando que vai sair da empresa. Preciso não sinalizar isso para a empresa. Não, não, Luiz, deixa quieto, deixa mais um tempo. Beleza, eu deixo quieto. Mas se eu estou vendo que isso pode prejudicar a empresa, que é meu cliente, eu dou um sinal muito velado de, olha, acho legal vocês darem uma olhada para esse cara, porque ele não está muito satisfeito na posição dele, ele é um cara que talvez precise de novos desafios aqui dentro da empresa, e como eu já tive aquela conversa lá no início, fica subentendido que o processo pode estar chegando no fim porque o cara quer sair da empresa. Mas eu aviso isso antes, eu nunca tive, eu já fiz mais de 50 processos de coaching, concluí mais de 50 processos de coaching, eu nunca tive que encerrar um processo por causa disso. Eu tive 2 situações onde bateu na trave. Eu tive uma coach que ela tinha uma startup, ela tinha uma sócia numa startup, no segmento, vamos dizer, fashion, e ela queria melhorar o nível de organização da empresa. Durante o processo, ela me trouxe que ela tinha transtorno obsessivo compulsivo muito forte de organização. Então ela era completamente obcecada com a organização das coisas pessoais dela. Para o objetivo que ela tinha, esse transtorno não atrapalhava. Então seguimos assim. Né? Quando ela me comentou, eu falei: olha, eu acho que não tem problema. Vamos continuar o processo e a gente vê. Não atrapalhou, ela conseguiu organizar melhor a empresa, conseguiu melhorar a relação dela com a sócia dela, e aquele transtorno, ela já tinha um terapeuta trabalhando com ela, beleza, seguiu. Então não atrapalhou. E eu tive um coach que durante o processo ele foi diagnosticado com síndrome do pânico. E ele começou a se medicar, ele foi no psiquiatra, começou a se medicar. Eu descobri numa sessão que ele chegou, o cara estava completamente aéreo. Ele tava tipo. Foi o primeiro dia de medicamento dele. Eu falei, cara, esse cara tá estranho. Tá esquisito. A conversa começa, aí ele me falou, pô, cara, eu tô meio aéreo porque eu comecei a tomar um remédio, síndrome do pânico. Ele era um gerente comercial, então era um cara que, putz, tá exposto a outras pessoas direto. Isso atrapalhava o trabalho dele como gerente comercial, mas como ele começou a ser medicado e a medicação depois foi ajustada e o cara ficou numa boa, também não atrapalhou o processo. Mas quando eu detecto isso, eu já sei que eu aviso isso antes. Aí a questão, né, as críticas, elas são pertinentes, mas muitas vezes as críticas que os coaches sofrem são por causa de maus profissionais que não têm esse nível de ética ou não têm o nível de habilidade de lidar com algumas situações mais pesadas, né? Você cai num problema aí, ô Azex, muito inerente a qualquer coisa da sua... Cara, você tem muitos maus profissionais em muitas áreas, né? Isso não é uma exclusividade dos coaches. Mas aí, né, voltando no ponto que o Branco trouxe. Pô, não invade? Pô, invade. Tem algumas coisas que invade. Porque, por exemplo, e aí é a minha contra-crítica à comunidade de psicólogos que se posicionam abertamente contra e radicalmente contra. Os psicólogos perderam o mercado. Perderam bastante mercado de uns 10 anos para cá, porque há 10, 15 anos, vou botar aí, há 20 anos no Brasil, a única maneira que uma pessoa tinha de trabalhar um problema psicológico, comportamental, era ir para uma terapia. Uhum. Hoje, ele consegue trabalhar um aspecto comportamental de cunho, viés psicológico com coach. Então eu tive um outro coach que ele era um gerente de uma agência dos Correios, de uma agência franqueada dos Correios,
que ele foi promovido para gerente e ele não conseguia se impor perante a equipe montava nele. Ele tinha um problema, eu percebi que ele tinha um problema de como ele lidava com a autoridade. Ele tinha tido uma criação mais pesada, mais autoritária, e ele não queria repetir esse estilo autoritário de liderança com a equipe. Mas, por outro lado, a equipe montava nele porque era amiga dele. Então, eu não vou tratar isso. Eu não vou tratar a relação dele com o poder. Eu vou ajudar ele a ter ações para com a equipe, para que a equipe respeite ele. Então, se esse cara, 20 anos atrás, quisesse uma ajuda, ele ia precisar de um psicólogo e seguir por um processo de psicoterapia. Eu consigo ajudar ele naquilo que ele está precisando agora. Eu não vou tratar o problema dele com a autoridade. Ele com o pai dele, ele com o chefe dele. Cara, ele vai continuar com esse problema, mas o problema dele de lidar com uma equipe nesse exato momento ajuda. E como o coaching tem essa abordagem muito pragmática, deveria ter essa abordagem muito pragmática de ação. Cara, é o que você quer, o que você vai fazer, chega na sessão seguinte, e aí, fez? Aí o coach fala, não fiz. Aí eu olho para ele e falo, legal, o que você aprendeu com isso? Isso desarma o coach, porque ele acha que ao não fazer, eu vou cobrar ele, eu vou dizer, tem que fazer. Não, 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 não. O que você aprendeu com isso? Porra, cara, não sei, pensa aí. Pô, eu aprendi que se eu não fizer, eu não vou evoluir. Beleza, o que você vai fazer então, de agora até a próxima sessão? Então eu deixo o cara chegar na conclusão. E eu não digo para ele o que tem que fazer ou o que não tem que fazer. Então. Esse é o paradigma do taxista e barra Uber, né? Assim, eles estão dividindo o mercado, né? Então, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, os taxistas podiam fazer o que ele quiser, te atender de qualquer forma, podia te atrasar, podia qualquer coisa, tá tudo bem. Hoje em dia você tem divisão de mercado, você tem outras. Tem sobreposição? Tem sobreposição. Tem gente que faz, que tá fazendo coaching, mas tá dizendo que tá fazendo coaching e tá tentando fazer psicoterapia? Tem psicólogo que vende coaching e faz psicoterapia. Porque ele tá no modus operandi padrão dele. O cara fez psicoterapia durante 20 anos. Na hora que ele começa a fazer coaching, ele pode ter uma tendência, quando topa com um problema, a tentar analisar o cara e tentar trabalhar como ele trabalharia como psicoterapeuta. Isso acontece. Eu tô acostumado a jogar futebol, quando eu vou jogar basquete, eu posso ter a tendência a chutar a bola ao invés de arremessar ela com a mão. Pode. Tudo no campo da possibilidade.